Vamos fechar o programa de hoje, né, chefe? Porque o negócio tá feio demais. Agora, é complicado, né, Vanderlei? A falta da transparência. Eu vou falar isso com o Vanderlei porque a gente está completando 30 anos de história, né? Começou lá no noticiário de Teresópolis e sempre prezou pela transparência, né? O Jornal Diário de Teresópolis, há 30 anos, vem mostrando os dois lados da história, tentando entender tudo relacionado àquele processo para que ele vire uma notícia. E a gente vê uma administração pública que esconde as coisas, que maquia alguns números, que inventa coisas, porque efetivamente o que o prefeito tem feito nas últimas declarações é simplesmente mentir. E é o que tem sido feito, ele está mentindo descaradamente. Os secretários mentem descaradamente. E o pior, mentem e se desmentem, porque, como nesse episódio dos uniformes escolares, vem a público dizer que não comprou, que é um pregão, e depois diz que comprou porque precisa. Então, é uma falta de transparência tamanha que, inclusive, já nos deu o título, né, de uma das cidades menos transparentes do estado e uma das piores do Brasil, né, Vanderlei? Infelizmente. Para quem sempre trabalhou com transparência é complicado, né, Vanderlei? E para quem sempre trabalhou com burlar a lei, criar situações... É tranquilo, isso é moleza. É a especialidade da casa, né? Quem está acostumado a fazer isso é tranquilo. É muito difícil, realmente. Hoje, se você perguntar, nós temos hoje 12 vereadores na cidade. Se você perguntar os 12 vereadores, posso te garantir que talvez um ou talvez nenhum saibam onde é publicado o Diário Oficial, onde são publicados os editais, que eles fazem uma manobra diferente, publicam alguma coisa no digital, publicam alguma coisa no Jornal do Rio, publicam alguma coisa em jornal de circulação nacional, sei lá o que. Eles criam um mecanismo de esconder e de manipular as publicações no próprio portal de transparência. Você não pode acreditar nesses números aí. Esses números estão errados. 72 milhões para 2 meses, né? É pouco. É pouco, né? Ainda mais para o mês de janeiro, fevereiro. Né? Janeiro, fevereiro, a previsão, você tinha que ter uma receita muito maior. Nós temos um orçamento de 480 milhões ano, então você teria que ter uma receita aí de cerca, né? Seria mais que isso até em função de ser janeiro um mês atípico, né? Mas isso aí é uma coisa que acaba, daqui a pouquinho a Câmara dá tchau para o prefeito, esse modelo muda, né? Tá no restinho, né? Se não for pela Câmara, vai ser pela Justiça, se demorar um mês, 6 meses, mas vai sair, não vai ter jeito. E talvez seja por isso que está fazendo isso. E é muito ruim, porque quem pegar essa prefeitura, o presidente da Câmara vai assumir essa prefeitura em breve, numa situação muito complicada. O dinheiro já foi gasto. O dinheiro já foi gasto indevidamente. Esse dinheiro que está se pagando funcionário no mês de janeiro e fevereiro é o dinheiro que vai faltar para pagar a saúde, para pagar os outros serviços básicos durante o ano, porque esse dinheiro não era... Está se pagando uma dívida de outubro, novembro do ano anterior, né? Então não é favor nenhum, tem que pagar realmente, mas tinha que pagar dentro do ano, não se paga fora do ano. Pior, esse ano se pagou mais meses atrasados, né? Ou seja, em 2017, aumentou o atraso. Em 2017 tinha um atraso menor. Então a incompetência de 2017 foi maior ainda que a incompetência de 2016. Isso vai refletir muito no orçamento de 2018. A gente vai ter de novo prédios às escuras no meio do ano, sem dinheiro, não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz. Né? Conta de luz, conta de telefone, isso é coisa, não vai faltar, porque você não tem, o orçamento não está equilibrado. Você tem que, os municípios que prezam, que têm uma organização de orçamento, eles inclusive abrem mão de dar desconto, eles querem receber todo mês. Claro. Qualquer município que diz que aquele município é bacana, organizadinho, você vai lá, a prefeitura tem campanha para se pagar o imposto, mas não se pagar o imposto antecipado, porque ela precisa desse dinheiro pingando ao longo de todo o ano para cumprir as suas obrigações. Quem pede antecipado, né? É que está com mais intenções. Né? Quem quer gastar rápido, porque vai meter o pé em breve, né? Claro, tem que gastar tudo, né? E já está bem claro que está gastando tudo mesmo. Separou alguma foto para a gente, chefe? Separei algumas fotos. Afinal de contas, o professor Lauria, ele dizia, quando ele me via assim preocupado e exaltado com alguma coisa, ele dizia: Vanderlei, o mundo não vale a nossa preocupação. Sensacional. Na verdade, nós temos um problema instalado, a gente tem que ter uma sabedoria para conviver com isso, né? Conviver com as mentiras, com as malandragens. Que é o que mas tá por aí, né? A gente tem que ter calma e
paciência para tudo isso. E eu trouxe hoje uma imagem muito interessante, é uma foto aérea de Teresópolis, de outubro de 1939. Foto aérea de 1939. Bom, então não foi drone que fez. Isso eu já garanto para vocês que não foi drone. E essa foto é de outubro de 1939. E aí eu coloquei até uma setinha ali no canto direito, de onde ficava a igreja de Santo Antônio, né? A gente fala muito que a igreja de Santo Antônio, que alguns chamam até de primitiva, a segunda igreja, o segundo prédio da igreja, ele ficava na rua Doutor Porciúncula, depois rua Nilo Peçanha. Praça Nilo Peçanha. E porque a primeira igreja ficava lá perto da Proaste, a igreja primitiva, né, que é a igreja da freguesia. E essa não era exatamente no centro da praça, né? Você falou que era num terreno do lado. No centro da praça. Então, uma fotografia aérea mostra de 39. Verdade. Quando a capela já não estava porque a gente está vendo a praça aqui embaixo, né? A praça embaixo e a igreja quarteirão um pouco seguinte, mais né? no quarteirão seguinte. E todo esse quarteirão acima pertence, né, à igreja, ao patrimônio da igreja de Santo Antônio, porque é uma área que foi doada à igreja em 1899, na viradinha ali do século, e para a igreja construir seu novo templo. Esse templo foi construído no iníciozinho de 1900, e em 1933 ele saiu de lá e vai para a capela atual de Santo Antônio, né? Que foi doado lá pela família Sloper, essa que é a informação relevante, né? Você tem, a igreja muda em 33 e em 39 ainda estava lá o prédio. Olha, porque o bairro Cascata dos Amores, que vai passar, a rua Augusto Maria Peixoto vai passar no meio de onde era a igreja, o bairro só vai surgir nos anos 40. Então ali ficou por cerca de 6 ou 7 anos, certamente, o prédio da antiga igreja sem utilização, né? Muito legal. E a igrejinha dessa época, que a gente fala dela, né? A igreja de Santo Antônio, o segundo templo, que ficava ali na rua, em frente à praça Nilo Peçanha, a gente tem uma imagem dela, tá aí, de onde a gente está falando dessa imagem. A gente tá falando, né? Essa é a imagem atual do Google, né? E ela mostra ali aquele cruzamento, né? Então a igreja ficava onde está esse orelhão, mais ou menos ali um pouquinho à frente, né? Onde está aquele prédio de esquina, na esquina seguinte, né? Ali, né? Então essa igreja não ficava na praça, ficava em frente à praça, no quarteirão da rua Sebastião Lacerda com a rua Ademar Resilipe, né? Isso não tinha aquela rua subindo, né? Não havia bairro atrás, era uma mata fechada, né? Era mata, a próxima imagem a gente mostra a gente tem uma... Vamos para a próxima, Rica, por favor. A igrejinha. Essa é a igreja que ficava ali, né? Olha igreja, que linda. Ela foi construída em 19... Eu tenho um cartão postal de 1903, onde ela estava em obras. Então, ela certamente que foi... Eu não tenho a data da inauguração dela. Nós perdemos a memória da cidade nesses anos 1900, 1910. Tem pouca informação oficial. Perdeu-se muita coisa nesse negócio de colocar fogo em câmara. É um problema danado, né? 1903, gente. Já tinha queima de arquivo naquela época. E ele do lado da igreja vão construir esses carmachões, né? Tudo isso são obras dos primeiros anos, né? De 1900 até 1920, para a igreja ter essa formatação. Que era para ter, né? Aquela formatação. E olha que coisa linda, gente. Bota na tela de novo, Rica. Você imagina? Imagina se a gente tem esse equipamento turístico hoje, né, Vanderlei? A praça fazia parte da igreja também, né? Olha, e atrás dá para perceber a mata, né? A vegetação toda atrás, não tinha o bairro, onde surgiu o bairro, né? Onde surge o... E assim, né? Dava para surgir o bairro, dava para nascer o desenvolvimento ali sem destruir, né? Mas a capela que o Sloper fez para a Matriz de Santo Antônio foi fantástica. Né? Não, era tão bonita, né? Que até esqueceram. Que esqueceram da igrejinha primitiva. Está lá até hoje, inclusive. Aliás, a próxima imagem é uma imagem dessa capela em construção. Está aí uma imagem de 1903. Que é dessa capelinha aí em construção. Dessa capela em construção. Essa imagem de 1903. Está aí a mata atrás, ou seja, não havia necessidade de preocupação com essas ruas ali, né? Todo esse arruamento foi feito a partir... Quer dizer, era um lugar para ir ali e voltar, né? Era o fundo de praça. Era o fundo de praça. Era o fundo de praça, exatamente. Não era para ir para lugar nenhum, gente. Era para chegar ali, ir para a igreja e pronto, né? Tem mais alguma imagem? Não, né? A história das igrejas é muito interessante porque, primeiro, que a Igreja Católica, ao longo de todo esse tempo, ela é também Estado, né? Ela enquanto autoridade, fazia parte da Constituição do Estado. Né? Uma transação de um terreno, um batismo, casamento, as obrigações de cartório, todos eram feitos na freguesia. Então, conhecer nos guardados das igrejas
estão as histórias, né, de todos os lugares, né? Isso é importante. Por exemplo, vamos dar exemplos aqui do interior de Minas, por exemplo, alguns municípios como Tiradentes, né, Ouro Preto, é claro que está tudo muito preservado, diferente do que aconteceu com a gente aqui, que acabou destruindo quase tudo, mas lá essa preservação e as informações desse dia a dia foi normalmente passada para os historiadores a partir das igrejas, né, dos documentos das igrejas. Eram os livros das igrejas, né, eram os documentos da igreja que fomentavam essa parte histórica. E isso é muito bacana, né, porque desde o princípio assim, da instituição da igreja, sempre se teve uma preocupação, e aí está relacionado com a educação, né, porque quem sabia ler, quem sabia escrever eram os monges, né, eram os religiosos que se dedicavam a isso, então poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever. A igreja sempre teve essa preocupação em documentar absolutamente tudo. Vide aí, né, os documentos tão desejados do Vaticano, né, se fala tanto, vamos abrir os documentos do Vaticano, porque sempre se teve essa preocupação de registrar tudo documentalmente. E a gente acabou se aproveitando disso, né, Vanderlei? Porque muitos desses documentos da igreja acabaram virando fomento mesmo, né, um documento histórico. Nos documentos das igrejas a gente vai encontrar a história dos lugares, né? Aqui em Teresópolis você vai encontrar lá o casamento do Clausen na matriz. Na matriz, aí vem todos os filhos, né? As vendas vendas de alguma propriedade, as cessões de terrenos, essas coisas, né? Tudo isso passava, né, pelo crivo da igreja, né? E junto com isso nós vamos ter uma memória também de imagem do Brasil muito interessante a partir da missão Debré, né, que está fazendo 200 anos, né, ela vai mostrar esse Brasil, vai tirar fotografias, né, através das imagens, dos quadros, vai tirar essa fotografia do Brasil, fazer um raio-x para a gente poder entender um pouquinho mais, mas é necessário realmente conhecer. E as informações das igrejas, muita coisa foi preservada, foi guardada. Então, e sempre que a gente encontra, por exemplo, eu tenho encontrado o Padre Jorge, ele dispõe essa informação, está inclusive fazendo levantamento, digitalizando tudo para poder, para as pessoas buscarem informações, né? Para disponibilizar isso mais tarde, para pesquisa e tudo mais. Eu já encontrei informações fantásticas nos livros da igreja, né? E não só a Igreja Católica, mas depois de 1900, com a chegada dos evangélicos de Teresópolis, no final de 1900, 1890, 1993, mais ou menos, com o Emílio Guild aqui na Fazenda Alpina. Sim. Aí vão vir as famílias evangélicas, vão iniciar o metodismo nos anos 1900, já em Teresópolis, né? E depois as igrejas, nos anos 30, a primeira Igreja Batista, a Igreja Central, a Assembleia de Deus nos anos 40, e você vai ter também eles contam parte, né, essa parte mais recente da nossa história. E tem fatos muito curiosos, muito interessantes, que conseguem explicar para a gente como essa cidade chegou a esse resultado que a gente tem hoje, né? Esse caldo cultural que a gente tem vem a partir dessas raízes, né? Daqueles primeiros missionários, né? Dos visitantes, das pessoas que têm essa relação com a cidade e vão plantando as suas culturas, as suas formas, seus hábitos de vida, né? E vai construindo, né, nossa cara, né, de sociedade que a gente tem hoje, né? Aliás, aproveitando um pouco desse gancho que o Vanderlei levantou aqui, né, com a questão das igrejas, a gente teve aí ao longo do carnaval, né, nas redes sociais, uma polêmica muito grande. O Vanderlei, inclusive, fez uma postagem lá que deu o que falar com relação à questão do slogan lá no pórtico da cidade de Teresópolis, né? Como questão assim, só de informação, a gente não vai discutir isso aqui, é claro, não. Talvez vire até o nosso tema de amanhã, né? Talvez, porque a gente está produzindo uma reportagem, nós estamos tentando falar, né, com o pastor lá da Igreja Lagoinha, vamos tentar falar com a prefeitura. É claro que a gente não vai conseguir falar com a prefeitura mesmo, mas vamos tentar, vamos levantar todos os lados, como a gente sempre faz, como o Diário sempre fez. E se por acaso, né, a gente viu lá que muita gente se sentiu ofendida, né, com a postagem, né? Em nenhum momento a gente questionou nada, a gente só expôs o problema, porque sabe que é um tema muito polêmico, que é um tema muito espinhoso, que envolve muitas coisas que não apenas o poder público e a igreja, né? Envolve outras fragilidades sociais que a gente está vivendo hoje. Mas para a edição de amanhã, né, a gente está produzindo essa matéria agora,
Acabei de conversar com o Marcelo Medeiros, ele que está responsável por essa matéria. A publicação do Vanderlei vai estar dentro da matéria, com certeza. A opinião das pessoas também vai nutrir. E é uma coisa que a gente precisa discutir, né, Vanderlei? É público, é privado, é a coisa se misturando. É a rede social, as pessoas têm uma dificuldade de entender. Algumas pessoas têm dificuldade de entender como funciona a rede, Sim. né? Você faz um post, aí alguém começa a comentar. E aí acreditam ao post os comentários que foram feitos. Né? Então, nesse caso, esse é um assunto muito delicado, claro. Porque já há 2 meses já houve uma postagem parecida com essa, Sim. quando foi feita a interferência. Aquela interferência da igreja lá, uma interferência equivocada. E aí as pessoas, né, nessa vez a gente colocou simplesmente que o pórtico estava de cara nova e que tinha uma nova letra. O post não faz tipo de conotação, o post não de comenta, posicionamento. O post dá apenas a informação. Claro. Aí realmente as pessoas se expuseram. E realmente lá atrás, quando foi feita a interferência foi equivocada. Eu até escrevi um texto sobre isso. Por quê? Primeiro que aquele é um prédio público, aquele é um logradouro público. Quem tem que tomar conta daquilo é a prefeitura. Claro. Para isso que a gente paga impostos. Né? E se vai fazer uma interferência por terceiros, essa interferência tem que estar autorizada pela prefeitura. Existe lei nesse sentido. A lei, inclusive, é desse prefeito Lambão que está aí. Ele, como se elegeu em 88, fazendo obras públicas, abrindo ruas e colocando canos e ligando água, fazendo aquele favor para conseguir o voto, ele, quando via na sucessão para o candidato a prefeito que vai suceder não aplicar o mesmo golpe, ele faz uma lei, então, que é comum, o Brasil inteiro tem essa lei, proibindo de se fazer obra sem autorização da prefeitura. Então, aquela interferência ela não podia ter sido feita sem a autorização da prefeitura, em alguns casos até da Câmara. E por ter sido equivocada, sem acompanhamento, sem engenheiro responsável, sem arquiteto, pintaram as pedras, jogaram tinta em cima da pedra. Né? Um grupo de 30 pessoas por aí ficou no meio dos carros sem sinalização, sem segurança. Imagina um motorista está vindo ali e atropela alguém. Quem vai ser o responsável? Quem vai ser o responsável pelos problemas que ele vai enfrentar? Porque a pessoa que está ali, ela se colocou na condição de vítima. Ela está andando no meio da rua. Ela assume o risco. Ela assume o risco. Mas e o motorista? Ou seja, a cidade organizada não permite isso. Mas dessa vez foi diferente. A igreja voltou lá, trocou as letras, foi interessante. Tinha lá a palavra Teresópolis, das 11 letras, só tinha 9 no local, e eles ainda deram um espaçamento. Ficou bacana. Eu não sei. Está bem a cara da prefeitura, a forma como eles escreveram Teresópolis lá. E foi feita uma placa nova, só que abaixo a igreja colocou o slogan da igreja. Então não pode, não é questão de uma plaquinha do lado, dizendo que a igreja reformou esse aparelho no período tal, tá ok. Agora, usar o slogan da igreja como sendo o slogan da cidade, não pode. Isso aí é um absurdo. É o que a gente falou ali, então, a mesma coisa que uma empresa promover uma interferência dessa e botar o slogan da empresa. Vamos, um exemplo simples. Imagina o pessoal da Umbanda colocar lá Saravá Teresópolis. Vamos ver se eu sou evangélico, eu sou cristão. Eu sei do que eu estou falando. Eu acho um absurdo um crente defender esse tipo de interferência equivocada. Tá? Não pode. Então, aí não pode ter ali uma frase que identifique o catolicismo, o metodismo, o assembleano. Não tem nada disso. Ali é a cidade. Então, e as frases, inclusive, as frases que remetem à cidade têm que ser aprovadas pela Câmara. Claro. Teresópolis, um amor mais alto. O vereador aprovou, não aprovou. 2/3, então pode usar. E essa aprovação também tem que passar por audiência pública, né? Para ela ser uma frase da cidade, ela tem que contemplar o interesse de toda a cidade. Não então, apenas de uma... Mas eu me abstive da crítica desse posicionamento, porque eu queria ver o que as pessoas iam falar. E acabou que muita gente achou que eu falei o que eu não falei. Eu não falei nada disso, não é a questão. Embora eu possa expor, eu acho um absurdo. Foi uma interferência equivocada a pintura. Foi uma interferência criminosa a frase, porque existe lei prevendo que não pode usar. Então, ou seja, ainda bem que alguma coisa aconteceu e a placa tiraram a placa. Não sei se foi a igreja que tirou, a prefeitura tirou. Grande, né? Então, até eu acho que as pessoas são mal informadas, né? Já rolou até postagem na internet que foi o Ministério Público que tirou. Nossa, que sonho!
Que sonho Quem de dera que a consumo gente tivesse nosso, o Ministério Público que assim, o Ministério né? Público fosse tão ágil, né? A gente tem aí... De jeito nenhum. Nós temos aí alguns malandros que fizeram alguns procedimentos contra a gente. Nós estamos aí há 2 anos tentando uma E a malandragem continua, né? E o Ministério Público não se posiciona, Está no mesmo lugar, aguardando. malandragem, né? Falando merda, inclusive. Então, realmente, a gente gostaria até que houvesse agilidade. Mas não tem. Né? Mas certamente que não foi a Prefeitura que tirou, nem o Ministério Público que tirou. Certamente que a igreja viu, olhou e entendeu. Fizeram alguma coisa errada. De repente, até algum membro da igreja fez aquilo sem autorização da própria direção. As pessoas são equilibradas. Foi um excesso, né? a gente percebeu. Isso aí a gente vai encontrar essa informação correta no posicionamento do pastor da igreja, do responsável pela igreja em Teresópolis. Que é o que você vai né? ter, né, na nossa edição de amanhã. É o nosso trabalho de campo agora, né? Tá vendo só, gente? Não é fake news, não é jornalismo de verdade, é assim que se faz. E não adianta você procurar em outro lugar. Né? Você vai encontrar, o Anderson é destemperado. Mas eu não uso medicamento controlado, né, que nem tem por aí. Eu não sou mentiroso, que nem tem um monte aí, né? Você sabe muito bem de encontrar a gente e você conhece a nossa metodologia de trabalho, tá bom? Bom, agradecendo a participação de todos vocês nesse programa de volta, né? Voltamos do Carnaval, quarta-feira de cinzas. Lembrando que amanhã a gente está de volta no mesmo horário. Se você quiser nos acompanhar ao vivo, já sabe, de 10 ao meio-dia. Ou então, nos acompanhe entre as nossas muitas reprises e sempre, a todo momento, lá nas redes sociais ao vivo, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José. Tudo pela vida.